Para mim, o que é ser repórter cinematográfico? Bela pergunta. É documentar, é fotografar, é registrar os momentos que de repente só a retina dos meus olhos está vendo. Ser responsável pela imagem é uma grande responsabilidade. Eu sou repórter cinematográfico 24 horas, porque eu costumo usar até uma câmera constantemente comigo na minha bolsa. O trabalho de um repórter cinematográfico começa assim: é chegar ao local, montar a câmera, ajustar o ambiente e iniciar as gravações. Fomos a Florianópolis falar com Antônio Brasil, que já atuou como repórter cinematográfico na TV Globo e hoje dá aulas na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria aprender a produzir imagens. Se não fosse para nada que eu faço hoje em dia, quando eu venho para frente das câmeras e falo, eu sei fazer aquilo que os profissionais da imagem fazem por trás das câmeras. Então isso facilitava muito a minha vida em relação a dizer o que é possível fazer e pedir para as pessoas para fazer qualquer coisa que tivesse. Eu simplesmente dizia, eu sei fazer. Isso que você faz, eu sei fazer. Eu estou na frente de uma câmera por uma opção. Na TV Globo e na história de uma formação, isso foi bastante relevante e importante. Muitas vezes o início de carreira acontece quando menos se espera, seja como uma alternativa para entrar no mercado de trabalho ou pela simples curiosidade de manusear uma câmera. Sempre quis saber como era todo o processo, desde da captação das imagens até como a imagem, como o texto vai para o ar, como a reportagem vai para o ar. Eu sempre quis saber, então eu sempre fui meio enxerido em tudo. Sabia um pouco editar, sabia fazer imagem. A minha trajetória como repórter cinematográfica começou, eu tinha 17 anos, né? Hoje estou com 40. Então, começou assim, meu irmão comprou uma câmera VHS, isso na década de 80, e aí, 89 para 90, e aí nessa eu me apaixonei pela arte de filmar, né? E aquilo começou por isso, pela uma câmera que ele comprou, e eu comecei a me apaixonar. Naquela época era muito complicado, era tudo difícil, e aquela máquina me fascinou. Comecei ainda carregando câmera, uma TIC, quase 30 quilos de peso nas costas, né? E passei por várias etapas, né? Comecei fazendo matérias com câmerazinhas caseiras, né? E depois fui passando para matérias mais profissional. Como eu te disse, usando a câmera Matic, aquele VT do lado, pesado demais. Depois passei para o VHS, cheguei no Super VHS, cheguei na Betacam. E mais recente, né, na história da televisão brasileira, dos equipamentos eletrônicos, nas digitais. Foi na Record em 83, a partir de 83 fiquei até 89. Eu comecei como auxiliar de câmera, né, que fiquei acho que 2 anos como auxiliar de câmera e depois passei para câmera, na época câmera, isso em 85. Eu passei para câmera. Fiquei 4 anos lá como câmera, fazendo vários programas, né? Vários programas da parte da manhã que era esporte, programa interativo, com entrevistas, com parte jornalística. Na origem do processo da reportagem cinematográfica está a imagem, que é o exercício do olhar, tanto que já se tornou senso comum afirmar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é esse poder da imagem que trará o diferencial do telejornalismo, motivo pelo qual surge a profissão de repórter cinematográfico. A gente pode voltar aqui 1000 vezes, não vamos conseguir gravar isso que nós estamos gravando agora. Por quê? A iluminação vai estar diferente, o tempo vai estar diferente, eu vou estar diferente, você vai estar diferente, ele vai estar diferente. De repente eu não vou estar com essa alegria que eu estou agora. Então a imagem para mim como repórter cinematográfico é momentos. E momentos são coisas que passam, que ficam na memória da gente. A preocupação é aquela, né? Eu quero sempre fazer o meu melhor. De chegar e ver para o ar, olhar para a televisão e falar, eu fiz aquela imagem. A preocupação é essa, você sempre tem que estar ali para fazer o seu melhor.
Para ser um bom repórter cinematográfico, não basta saber manusear a câmera e utilizar todos os seus recursos. É preciso ir além. Então, tem que ter um olhar clínico. Um olhar clínico é você bater o olho e saber que muita gente vai estar vendo aquela imagem, é você ter amor por aquilo, entendeu? Eu sei que eu estou fazendo uma imagem que muita gente está vendo. Eu acho que ele tem que ter noções, ele tem que ser curioso, ele tem que ter noções de estética, né? Ele deve apreciar a fotografia, cinema, ele deve amar cinema, ver cinema, gostar de enquadramentos, luz, né? Da mesma forma que um artista, eu acredito que um artista plástico, ele vai ao museu e vê, né? Esses talentos específicos da profissão de um repórter cinematográfico ou de um jornalista de imagem, ele independe da sua função. Todo cinegrafista, todo repórter cinematográfico, ele tem olho clínico. Quando ele sai para fazer uma matéria, ele sempre quer dar o melhor dele, ele sempre quer a melhor imagem, ele sempre quer mostrar, pô, essa imagem pro cara que está editando, pô, essa imagem que você fez, essa foi a imagem. O repórter cinematográfico contribui com a imagem para a propagação de informações à sociedade por meio de reportagens. Quem nos conta um pouco sobre essa relação é o repórter William Lopes. É a questão da sensibilidade, né? Ele tem um olhar, ele está atento ali a tudo que está se passando em determinado evento. Então, ele fazendo a parte dele, o repórter fazendo a parte também do repórter, porque a gente vem e muitas vezes só nós dois, o repórter e o cinegrafista, né? O repórter cinematográfico, que ele precisa também ter a sensibilidade de poder gravar alguma coisa, se ele está ao vivo da mesma forma. Você tem que ter essa sensibilidade em todos os aspectos, tem que estar ligado, tem que estar acompanhando tudo o que está se passando no local do evento. O repórter cinematográfico vive diversas experiências enquanto trabalha, mas sempre tem aquelas que ficarão marcadas para toda a vida. Acho que todos os momentos são muito, muito importantes, mas talvez a trajetória mais interessante é quando eu saí do Brasil, né, ainda muito jovem, eu tinha 21 anos, e fui ser cinegrafista junto com uma das melhores repórteres, que é repórter até hoje, que é a Sandra Passarim, e nós fomos praticamente começar a correspondência do Brasil no exterior. Era a primeira vez que uma televisão brasileira estabelecia um birô fora do Brasil. Tinha um em Nova York, passava a ter um em Londres, e que nós viajávamos no mundo inteiro fazendo matérias numa situação extremamente precária. Hoje em dia parece assim meio artesanal, extremamente heróica até, e coisas de jovens, né? Na época, acho que eu devia ter uns 25, 26 anos, eu tinha 21 anos, e inexperientes em produzir televisão, mas exatamente por causa dessa inexperiência, tanto como cinegrafista como repórter, havia um espírito de equipe muito forte e uma vontade de inovar, porque era uma inovação. Foi no canal universitário, foi em 2003, faz tempo. Eu tinha uma estagiária, a Kátia, e a gente estava conversando, era um fim de ano, e eu estava produzindo um programa especial para o Natal. E aí ela chegou um belo dia com uma carta na mão, ela falou assim, eu tenho uma amiga que está presa. Né? Ela falou assim, ela me mandou uma carta. Ela falou, você quer ler? Aí eu comecei a ler a carta e a minha cabeça já foi criando a história, entendeu? Aí eu olhei para a produtora, a Luciana, eu não precisei falar nada. A Luciana falou assim, você quer ir lá, né? Aí eu falei, quero ir lá, a gente vai ter que gravar essa história. Só que assim, precisava de 1000 autorizações para conseguir entrar lá. E aí manda a carta. Aí o que a gente pensou? Vamos colocar nesse programa especial de Natal, como é que é passar o Natal, tipo uma pessoa que está presa e a mãe, a gente entrevista a mãe dela, ela. Enfim, negaram, não deixaram. Quando foi em março, chegou um fax lá, está autorizada a entrada, não sei o que, a gente nem tinha tentado mais. E aí a menina topou, a mãe da menina topou, nós entramos na penitenciária e a gente conseguiu fazer uma matéria lá enorme, gravando elas trabalhando, entramos nas celas, mostramos a aula de música. Foi muito legal, deu muita audiência para o canal universitário na época, a gente concorreu em Gramado, no Gramado Cinevídeo lá, prêmios, enfim, foi muito legal e foi uma matéria muito gostosa de fazer. Uma das que eu
lembro muito assim, e não dá para esquecer porque foi quando eu acompanhei o Papa Bento XVI. Fiquei acompanhando ele em São Paulo, em Aparecida, no meio de 3.500 jornalistas do mundo inteiro, né? É emocionante, é uma matéria que não dá para esquecer, porque você está ao lado de um Papa, saber que ele é a sua santidade, é complicado até de falar. Emocionante, é maravilhoso e não tem como descrever em palavras esse momento. A profissão de repórter cinematográfico foi regulamentada em um decreto de 13 de março do ano de 1979. André Freire fala sobre esse processo. Nós falamos de repórter cinematográfico dentro da lei 83284, que regulamenta a profissão em 1979, em 79, porque aí é a regulamentação da profissão, né? Então ele é incluído dentro da regulamentação da profissão. Mas antes, quando a profissão não era regulamentada, ela já era exercida, já existia essa função de repórter cinematográfico com a função de informar e com todas as características de uma atividade jornalística, né? Quer dizer, isso não é novo, né? Nova é a regulamentação, né? Que inclui esse repórter cinematográfico na legislação, né? Como um agente da informação, né? E às vezes eles não dão nem o crédito de reportagem, entendeu? Porque assim, é a sua assinatura do trabalho, sabe? Se ficou ruim ou se ficou bom, não tem problema, tem que estar lá o seu nome. Até para depois você ter como base de portfólio. Às vezes você fala, aquela matéria fui eu que fiz. Foi? Tipo, como você prova? Não tenho como provar. Os repórteres cinematográficos que têm crédito são os bambambãs. Esses têm crédito nas matérias sempre. Agora, o pessoal que está começando, ou é difícil darem crédito, eu acho muito ruim. É a assinatura do seu trabalho. É a mesma coisa que você escrever um texto e não poder colocar seu nome lá. Aí você escreveu o texto, todo mundo vai ler, que texto legal, que bacana, mas quem escreveu? Não sei. O crescimento tecnológico apresenta inovações em diversos equipamentos do dia a dia, e o repórter cinematográfico vivencia as consequências dessa nova realidade, o que acaba interferindo na rotina e também no futuro da profissão. Bom, esse é o equipamento que... Eu uso vários equipamentos, para falar a verdade, dependendo do tipo de gravação. Para a Rede TV, basicamente o equipamento que eu uso é essa câmera da Kodak, é um modelo da Kodak de bolso, câmera Full HD, então o conteúdo que ela grava em Full HD. E, claro, para ela ter a qualidade máxima, precisa ter as condições ideais, porque é uma câmera de bolso. Porém, ela é muito boa para esse serviço de videoreportagem, porque eu plugo o microfone nela da emissora e faço a entrevista, seguro a câmera ao mesmo tempo. Isso facilita muito, né, porque eu consigo fazer a gravação. Para os outros materiais que eu faço, para minha produtora, para o Personas, para os clientes, eu uso outro equipamento, que é essa câmera da Canon, que ela é mais profissional, troca de lente, uma DSLR, grava também Full HD, faz imagens para cinema, enfim, essa câmera é muito boa, ela tem uma qualidade incrível e eu aprendi a mexer com ela, porque até é instigado por colegas de trabalho que usam ela, né, passei a utilizar também, né. Eu trabalho com XD-Cam. É um equipamento maravilhoso, quantidade de luz, né, tudo. Tem mais de 100 páginas para eu estar configurando ela, mas como no jornalismo nosso é correria, então eu já deixo meio que no jeito que eu estou acostumada a trabalhar. Mas a tecnologia ajuda demais a gente. Por exemplo, eu estou na correria, antigamente quando a gente gravava num plano sequência, a gente trocava o filtro, dava um ganho e dava aquela diferença do azul com o laranja. Hoje não. Essa câmera que eu trabalho, eu já deixo ela programada com a luz fria, com o sol. E aí eu aperto o botãozinho e vou regulando ela. Ela já fica toda programada dentro da câmera. Então essa tecnologia hoje está ajudando demais a gente. Num plano sequência da vida, a gente vai e consegue trabalhar melhor até. Eu tenho minhas dúvidas. O que a gente entende em dúvidas? Talvez eu esteja errado. Se essa função que a gente entende como repórter cinematográfico, se ela vai continuar existindo. Olha, eu acho que o que basicamente mudou foi a tecnologia.
né? Porque os equipamentos hoje são muito mais fáceis de... Um repórter abelha na época, por exemplo, do Marcelo Guedes, do Paulo Castilho, eles usavam câmeras grandes, as câmeras de TV. E era fisicamente muito difícil você ter que se gravar com uma câmera grande e tal. Hoje não, com uma câmera do tamanho de um celular, você faz isso com a maior facilidade. E você pode até pedir para outra pessoa fazer, porque todo mundo hoje sabe mexer. Quem mexe com um celular sabe mexer com uma câmera hoje. E então acho que basicamente a mudança foi essa, é a mudança tecnológica de como utilizar o equipamento. Porque eu acho que a visão do repórter, a visão da matéria, essa visão autoral não mudou. Mudou um pouco a forma de como contar isso, né? Mas veja bem, como? Se eu estou, por exemplo, numa praça e está acontecendo algum tumulto, vai ficar uma câmera parada aqui gravando só aquilo ali? O repórter cinematográfico é um ser humano que deveria ser mais reconhecido. E o repórter cinematográfico, mais além, ele é um cara que carrega a câmera e se movimenta buscando as imagens que você não está vendo e que eu estou vendo. Então eu não acho que a mídia vai chegar a substituir o repórter cinematográfico, não. Tudo bem, quando chegar pode ser que seja o fim da profissão, né? Mas eu acho que não. O trabalho dos profissionais da imagem vai além do que se vê na televisão. É preciso técnica, conhecimento e habilidade com o uso da câmera. E, acima de tudo, paixão pelo que se faz. É o que destaca Simone Regina. Tem que ter prazer, gostar, ter paixão, porque você está lidando muitas vezes com a notícia, o factual, né? E nem todo dia é aquela notícia que você quer dar para o público, né? A imagem que você quer transmitir não é sempre o que a pessoa está ali em casa assistindo quer ver. Mas você tem que apaixonar pelo que você está fazendo. Eu sou uma apaixonada por captação de imagem, eu amo o que eu faço. O resultado final do trabalho é o que vemos reproduzido para inúmeras pessoas todos os dias. Testemunhas vieram aqui na delegacia e já prestaram depoimento. O caso ainda está sendo investigado. O certo é que nenhum pertence, nem objeto de